Filipenses 2:5, quem achou, diga amém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas, esvaziando-se a si mesmo, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Se assente, por gentileza. Eu quero ser muito específico, até para a gente não terminar o culto muito tarde, porque talvez esse possa ser um dos cultos mais importantes para você. Amém? Talvez hoje possa ser um dos cultos mais importantes para você. Eu não quero me preocupar nessa noite muito em performance. Eu quero me preocupar com que você compreenda a exposição das Escrituras. Amém? Então eu preparei o sermão de hoje debaixo de muita oração para que Deus ele me desse graça para esse momento, porque a verdade é que tem mais alguém aqui nessa noite que, assim como eu, veio da Igreja Católica? Então são muitas pessoas, né? O catolicismo romano ele inundou a nossa nação, e muitos então são recorrentes dessa religião. E dentro dessa religião do catolicismo, o Natal ele tem uma simbologia muito forte, o que não acontece hoje dentro das igrejas evangélicas, porque nós entendemos que o Natal não é uma ordenança bíblica, ou seja, o nascimento de Jesus não é uma festa que deva se comemorar, não é um mandamento, mas nós vamos aqui refletir sobre isso. Então, o que eu queria que você entendesse? Que existe muita polarização em torno desse tema, principalmente agora no final do ano. O movimento G12, um movimento que veio com as suas origens da Coreia para o Brasil, apóstola Valnice Milhomens, Renê Terranova e outros expoentes, líderes de igrejas evangélicas, principalmente com a ênfase na igreja de visão celular, eles trazem um conceito muito demonizado do que se diz respeito do Natal. Então, como eu vim de uma criação, de uma cultura como essa, a gente acaba aprendendo muitas vezes, quando não nos dedicamos em estudar aquilo que pregam e ensinam pra gente, não é verdade? Então eu quero aqui desmistificar algumas coisas para você. Todas as pessoas que creem em Jesus estão celebrando o nascimento dele essa semana. Todas as pessoas que acreditam em Jesus estão celebrando o nascimento dele essa semana. Só que a grande questão que as pessoas costumam questionar é a seguinte: bispo, mas Jesus não nasceu no dia 25. E isso é um fato. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o que eu quero dizer para você? Dia de 25 é um dia tão bom quanto qualquer outro. Por quê? Teologicamente falando, ninguém pode afirmar com exatidão o dia que Jesus nasceu. Ninguém. Se um dia alguém apresentar um cálculo esotérico, numérico, bíblico para você, fuja disso. Não tem como evidenciar um dia preciso que Jesus nasceu. Então, bispo, por que foi o dia 25 de dezembro? Você vai entender. O dia 25 de dezembro, ele veio para sincronizar com um feriado pagão. E hoje nós temos o que? O advento do comércio. O comércio, desde os tempos de Jesus, ele já era tido em alta. Amém? Porque lembra quando Jesus entrou no templo, que ele estava com um chicote? E aí ele começou a tombar a mesa dos cambistas, ele começou a chicotear tudo lá. Ele diz assim:
Vocês não vão fazer da casa do meu pai o que? Uma casa de comércio. Então o comércio já existia. Então, para que você entenda, tem um contexto comercial muito apelativo para a época do Natal, onde você não vai querer comer aquele franguinho assado com batata, você vai querer comer um chester, querer comer uma carne nobre, mais cara, você vai querer gastar com a decoração na sua casa. Então, se você parar para perceber, nessa época do ano, praticamente todos os comércios, eles acabam tendo um aumento exponencial nas vendas. Então, daí o dia 25, mas esse dia do nascimento de Jesus, você poderia comemorar em qualquer outro dia que você falasse assim, eu vou tirar esse dia para comemorar o nascimento de Jesus, seria um dia bom como o dia 25. Amém? Então, comemorar o nascimento de Jesus não é uma ordenança, mas nós como cristãos, nós temos o direito de reservar e celebrar feriados. Então, não existe uma regra para se comemorar o aniversário de alguém, sim ou não? Mas também não existe uma regra que proíba de se comemorar um aniversário. Então, isso é muito relativo. Nós temos o direito, se quisermos, de comemorar esse aniversário. Agora, o que acontece? Muito da resistência de muitas pessoas vem de traumas que elas carregam do passado, problema com bebida, porque para muitas famílias a questão do Natal é a bebedice, é aquela roupa cara, é poder farrear, festejar, sim ou não? Agora, para nós que somos cristãos, o contexto do Natal é uma reflexão. Se não houvesse nascido o Salvador, não existiria salvação. Então, o conceito de estarmos reunidos fala de altar, porque eu já ensinei isso aqui para vocês. Existem 3 altares na sua casa e você precisa saber a quem você consagra o altar, se a Deus ou ao diabo. O primeiro altar é a sua mesa. Por isso, querido, que na mesa eu não sento com pessoas que eu só tenho respeito. Eu não me assento na mesa com quem eu respeito. Até porque tem pessoas que você pode respeitar e tem pessoas que você não pode respeitar. Tem pessoas que não dá para respeitar, tem pessoas que você vai tolerar, sim ou não? Então, dentro da minha casa, na minha mesa, por ser um altar do Senhor, eu consagro esse altar, sentando à mesa pessoas que eu celebro, pessoas que eu admiro, pessoas que eu respeito, pessoas que eu estimo. Então, eu não me assento no altar, porque a Bíblia diz que parte tem a luz com as trevas. Segundo altar, sua sala, sua TV, seu sofá. Já parou para perceber o quanto tempo você gasta nesse altar? Porque, teoricamente, você está sentado dando a sua atenção. E aí, eu faço uso da frase que diz o seguinte, eu não sei quem é, eu não posso citar a fonte porque eu não sei quem é. Que diz o seguinte: me diga o que você pensa e eu te direi quem é seu Deus. Aquilo que ocupa a sua mente diz muito a respeito do Deus que você serve. E o terceiro altar que tem dentro da casa de todo homem, mulher, de toda família, toda casa, é a cama. E eu já ensinei isso aqui também. Sobrinho não dorme na tua cama, filho não deve deitar na tua cama. Você, quando ainda é pequenininho, dorme para ter aquele chamego em família. Mas, bispo, olha, os meus pais estão vindo viajar, eles vão vir para minha casa, vão deitar na minha cama. Cama é um altar, relacionamento sexual do casal é santificação do casal a Deus. Então a cama é um altar, a mesa é um altar e a sala é um altar, que é ali onde você tem os seus momentos. Então, bispo, olha, o meu pai está com uma certa idade, então num caso como esse até você cede a sua cama ali. Mas olha, para honrar o meu pai e a minha mãe, para fazer, isso não vai demonstrar honra, querido. Você tem que demonstrar honra de outras maneiras, não é simplesmente pondo na tua cama, porque a cama é um... Então, quando você briga com a esposa, olha aí para o lado da pessoa que está do seu lado e diga assim, mesmo brigado, tem que dormir na mesma cama. Ô bispo, mas eu sou solteiro, não tem problema, você já vai aprender agora, desde cedo. Tem que dormir, irmão, não tem essa conversa de um dormir de um lado, outro dormir do outro. Pode dormir brigado, irmão, cada um numa ponta, quase caindo, mas é na mesma cama. E não fica com esse negócio de ficar vendo na internet não, porque tem gente que é criativo, não é? Eu já vi gente compartilhar lá um post que quando você está dormindo brigado com a esposa, tem um demônio desse tamanho que dorme no meio da cama. É nada, irmão.
Isso aí é conversa. Isso aí é bizarrice. Isso aí não está na Bíblia, irmão. Que é impossível um casal não ter problema. Amém? Então nós precisamos entender esses 3 tipos de altares. Então, diga comigo assim: o nascimento de Jesus não tem uma ordenança para comemorar. Mas diga assim, ó, bate no peito: mas eu tenho a liberdade e o direito de comemorar. Por exemplo, nós temos aqui o André, Jubleck, nós temos outras pessoas aqui. O dia da consciência negra, não é um dia que você se alegra? Não é um dia que você celebra? É um feriado da consciência negra. A história dos negros, ela é uma história digna de ser lembrada, de ser rememorada. Embora muitos usam isso de maneira partidária, de maneira política. Mas as pessoas têm. Não tem o dia do professor? Sim ou não? Não tem o dia dos namorados? Então, querido, nós temos essa prerrogativa. Romanos capítulo 14, abre para mim aí, filho. Você vai entender por quê. Quando alguém disser para você, presta atenção, seu pastor agora vai te equipar de teologia. Amém? Isso aqui que você está aprendendo hoje se chama teologia apologética. O que é teologia apologética? É a teologia que faz uso da defesa da fé. Amém? Sabe os testemunhas de Jeová, por exemplo? Eles são muito apologetas, porque eles sabem defender muito bem a fé deles. Então você está aprendendo aqui uma ferramenta para defender a tua fé. Porque o primeiro argumento de alguém que é contra o Natal, ele vai dizer para você o seguinte: mas onde está na Bíblia que tem que comemorar o Natal? E você vai dizer assim: mas onde está na Bíblia que é proibido? Não tem. Então, se não está dizendo que pode, que tem que fazer, se não está dizendo que é proibido, alguma parte da Bíblia ela vai ter que nos dar clareza de alguma coisa. Romanos 14, versículo 5. Então você precisa ficar atento a essa dica aqui que eu vou dar para você. Então eu tenho o direito de reservar e celebrar os dias que eu acho importante. Então, por exemplo, eu e minha esposa, nós temos a data que nós casamos no civil. E nós temos a data que nós casamos no religioso. Foi, acho que 10 dias mais ou menos, não é isso? E é uma coisa que a gente faz todo ano. A gente faz uma janta lá, a gente tem o nosso momento especial do dia do civil, que geralmente é mais modesto, é em casa ali, mas a gente celebra, eu e ela. E tem o religioso, que às vezes a gente sai para jantar fora, mas é uma prerrogativa nossa. Eu acho que é Romanos 12, se não me falha a memória. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Quem achar esse texto aí, depois só sinaliza para não ficar o dito pelo não dito. Se eu não me engano, é Romanos 12. Amém? Então, o que esse texto está querendo dizer? Que dentro do meio cristão, tinha uns que faziam distinção entre dia e dias, mas outros julgavam igual todos os dias. Não tem gente que é assim? Ela diz assim: para mim aniversário ou não, dá no mesmo, não é assim? Mas tem gente, irmão, por exemplo, mesmo cristão, ele diz assim: o domingo é do Senhor. A pessoa não negocia, a pessoa não tem conversa com ela. Aquele dia para ela é sagrado. Sim ou não? Você não conhece alguém assim? Agora tem pessoa que ela serve a Deus com o mesmo amor que essa pessoa que guarda o domingo, mas ela diz assim: o domingo ou segunda eu sirvo a Deus do mesmo jeito. Só que aquele que consagra o domingo, consagra para quem? Para quem? E aquele que todos os dias são especiais, ele consagra a quem? Ao Senhor do mesmo jeito. Então aquele que crê em Jesus, mas não comemora o Natal, não comemora para glorificar quem? Quem? Jesus. E aquele que crê em Jesus e comemora o Natal, ele comemora para glorificar quem?
Jesus. Então é isso que esse texto está dizendo. Cada um faz distinção. Tem um que crê que não deve comer de tudo, e ele se abstém de comer para glorificar a Deus, e tem outros que não, eles não se abstêm de comer, pelo contrário, eles comem, mas eles comem glorificando quem? A Deus. Então esse aqui é o que nós devemos ter em mente. Aqui, por isso que você não pode, olhe para o seu irmão e diga para ele assim: não entre em briga. Se alguém disser para você assim: olha, eu não comemoro o Natal, diga assim: parabéns, você faz bem feito. E se alguém disser para você assim: olha, eu comemoro o Natal, você vai dizer o que para ela? Parabéns, você faz bem também. Porque cada um, querido, nesse sentido tem a liberdade de fazer ou não fazer, de comemorar ou não, para fazer isso para adorar quem? O próprio Deus. Amém? Então, você precisa entender uma coisa: embora a comemoração do nascimento de Jesus não seja uma ordem, é uma coisa boa, é uma coisa válida. Diga amém por isso. Bispo, por quê? Porque no Natal, evidentemente, é um momento de alegria. Por quê? Porque os valores cristãos são bem definidos. Por mais que você olhe para uma casa e você fale assim: olha, eu não tenho boas referências do pai, da mãe, do primo, do tio, da tia, mas no Natal tinha aquele espírito que eles dizem, o espírito natalino, não é isso? Da mesa, da família. Às vezes era aquela família que você pode dizer assim: bispo, era... Posso falar isso aqui ou não? Desculpa a maneira vulgar de dizer assim: o bispo, mas o pau quebrava o ano inteiro, aí chegava no Natal, todo mundo era amigo. Hã? Quem já passou por isso? Um ano inteiro, Levi, era um Deus nos acuda, mas chegava na hora do Natal, eu lembro minha mãe: vai tomar banho, vai pôr uma roupa boa, porque nós vamos comemorar Natal. E os nossos pais, né, principalmente, eles tinham aquela expectativa. A minha mãe, ela era muito religiosa a ponto da gente poder comer só depois da meia-noite, irmão. E aí a gente tinha tempo para fazer o quê? Muita confusão, irmão, até da meia-noite. Por isso, conselho de experiência, irmão, já libera a ceia do Natal quanto antes, amém? Que aí o pessoal, irmão, crente já dá trabalho, imagina crente com fome. Não é verdade? E aí agora, depois de todos criados, a gente faz assim: a gente tem a nossa ceia lá em família, minha mãe vai para a missa, tem vezes que eu pego meu bispo, mas você é pastor de igreja. Eu entro lá dentro daquela igreja lá de São Miguel, lá da Catedral de São Miguel, entro com meu carrinho no estacionamento, eu digo assim: eita, se eu fosse pastor dessa igreja, hein? Um igrejão daquele, irmão. Levo minha mãe, busco. Por quê? Porque é minha mãe, é a fé dela, é a religião dela. E o respeito tem que estar nisso, amém? Já teve ovelha, querida, às vezes de me ver com um maço de cigarro na mão. Eu já era pastor, mas minha mãe estava lá dentro de casa, às vezes cansada, ocupada. Filho, vai lá na padaria, pega um cigarro para mim. Lá dentro você acha que eu sou bispo da casa da minha mãe? É nada, irmão. Se eu falar torto lá, minha esposa está aqui, ela sabe. O pau fecha, irmão, eu tomo um cacete. Tá bom, mãe, vou lá pegar seu cigarro. Graças a Deus, irmão, eu profetizei tanto em cima desse altar que no ano passado ela parou de fumar. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma coisa boa, porque o Natal ele vai nos remeter aos valores cristãos. É um momento que a realidade de Jesus e o ministério de Jesus é reconhecido. Porque ninguém fala, por exemplo, de Natal fazendo menção a Maomé. Alguém faz isso? Fazendo menção a Buda. Quando se fala de Natal, arremete a pessoa de quem? Jesus. E tem um dado aqui interessante que eu descobri, que tem muitas pessoas que só ouvem falar de Jesus em que época do ano? No Natal. Na época do Natal, quem já assistiu na Record lá aquele filme de Jesus, né, do olhinho verde, cabelo enroladinho, quem já viu? Quem já viu? E passa todo mês isso aí na TV ou não? Não. Passa quando? Natal. Passa as histórias dele no rádio. Agora, né, com o advento da internet, as redes sociais, muita gente produz conteúdo, então é algo poderoso. Até durante esse período do Natal, a frequência na igreja, na época do Natal, aumenta. Tem pessoas que elas sentem aquela coisa, aquela necessidade de dizer: olha, poxa, o ano está findando, chegou Natal, eu preciso renovar minha vida, fazer uma nova aliança com Deus. Sim ou não, querido? Só que tem gente que pensa que a história do Natal
ela começou com essa data que eles estipularam no dia 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai falar sobre a história do Natal. Diga comigo assim: o Natal, mais forte, o Natal começou antes de Deus criar o mundo. Isso aqui é muito poderoso. Antes da fundação do mundo, a história do Natal já havia começado. Que diz assim: o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Está falando de quem? De Jesus. Mas manifesto no fim dos tempos, por amor a vocês, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ou seja, tem gente que diz por aí que todo caminho leva a Deus, não é assim? Só que você tem que entender o seguinte: só quem aqui serve a Deus e acredita em Jesus Cristo aí, diga eu e levanta a mão, por favor. Você tem que entender o seguinte: ou você está totalmente certo ou totalmente enganado. Posso falar uma coisa aqui muito forte? Sim ou não? Só que você vai ter que ter sabedoria para você não arrumar confusão depois na tua casa, querendo reproduzir aquilo que eu estou falando para você. Por favor, não pegue o que eu estou pregando aqui para querer pregar para os outros. Amém? Porque vai levar um tempo para você entender isso. Preste atenção. Por que o Natal foi estabelecido antes da fundação do mundo? Você tem que entender que Natal fala do nascimento de Jesus. E aqui diz que ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Preste atenção. As pessoas dizem aí fora que tudo que fala de Deus é bem-vindo, sim ou não? Sim ou não? Fala, não, está falando de Deus, eu estou dentro. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Não, bispo, está falando de Deus, está falando de boas obras, está falando de caridade, eu estou dentro. Epa, pera lá. Você que crê em Jesus Cristo, ou você está totalmente certo ou totalmente errado. Sabe por quê? Posso falar isso aqui? Não existe religião certa fora de Jesus. Eu sei que é muito difícil você ouvir isso aqui. Agora, o que eu estou querendo dizer, você deve respeitar todas as outras, mas teologicamente, biblicamente, como seu pastor, deixa eu te ensinar uma coisa. Qualquer outra religião que não ensine Jesus Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja, não é a religião que vai te levar para o céu. O bispo, por quê? Me prova. Eu preciso falar com você isso, porque Jesus disse um caminho. Ele disse uma coisa: eu sou o caminho. Ou seja, não existe possibilidade de vida eterna sem Jesus. E ninguém conhece a Deus se não for revelado pelo Filho. Então, falar isso parece ser muita prepotência, muita arrogância. Mas, fato é que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, porque o Filho é o caminho. Preste atenção, olhe para mim, quem me entende, diga amém. A igreja não é o caminho. A igreja é uma placa no meio do caminho. A igreja não é o caminho, a igreja é uma placa direcionando o caminho. Olha, a igreja está dizendo, olha, vai por aqui, aí não é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. E a igreja é uma placa apontando. É isso que nós fazemos na quarta, no domingo, nas ruas, nas casas. Nós estamos apontando para Ele, o único autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, querido, Jesus é o caminho, a verdade. Ninguém, diga ninguém, vai até o Pai se não for através dele. Então você pode pegar qualquer outra religião que você imaginar, se Cristo não for o caminho, ninguém vai até Deus. Então por isso que é um tema que você olha e fala assim, poxa bispo, mas olha, e o meu parente lá, posso te falar a verdade? Você tem que orar muito a Deus e pedir que Deus converta ele. Agora com isso, eu não quero dizer que você é o certo e ele é o errado, não. Você precisou ser alcançado também. Você não levantou um dia de manhã falando assim, acho que hoje eu vou me converter.
acho que hoje eu vou aceitar Jesus. Foi assim com você? Foi assim com você? Foi assim com você? Foi assim com você? Você levantou um dia falando assim, eu acho que eu vou aceitar Jesus. A Bíblia diz aqui, Jesus falando nas suas palavras, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê muitos frutos, e os seus frutos permaneçam. Aleluias! Amém, queridos? Então isso é poderoso. O Natal foi estabelecido antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele foi conhecido ainda antes do mundo ser fundado, antes da fundação do mundo. E olha o que diz, mas foi manifesto no fim dos tempos por amor a vós. Então, querido, esse aqui, a história do Natal, ela começa antes de Deus criar o mundo e é o tema central de toda a Escritura. Todos os profetas falaram do Natal. E quando eu estou falando de Natal, eu estou falando do quê? Quando eu estou falando do Natal, eu estou falando do quê? De Jesus não, do nascimento de Jesus. Diga comigo, Natal. Nascimento de Jesus. Então o Natal foi estabelecido antes da fundação do mundo e é o tema central das Escrituras. Diga aleluia por isso. Todos os profetas falaram do Natal. Lucas 24, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Tudo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo apontava para Jesus. E essa profecia alcançou a sua glória na cruz. Marcos 10, 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o nascimento de Jesus. Por que a gente não celebra? Porque a Bíblia diz em Coríntios 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, sobre a ceia do Senhor, o que também recebi do Senhor que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Da mesma maneira, depois de haver ceiado, tomou o cálice em suas mãos, dando graças, levantou e disse, este cálice é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele diz então isso, que a morte de Jesus, querido, é o motivo da gente celebrar, porque o motivo da nossa vida está na morte, só que não existiria a morte se não tivesse o nascimento. Não existiria a morte se ele não tivesse nascido. Então é muito importante a questão do nascimento, amém? Então a gente tem que parar, olha para o teu irmão e diga assim, sirva a Deus, ame tua família, trabalhe bastante, leia a Bíblia e não enche o saco. Porque o povo gosta disso, de encher o saco. Quer ficar arrumando teoria para tudo, irmão. A internet foi uma benção, mas depois do Google também todo mundo é perito em alguma coisa agora. Já parou para perceber? Todo mundo sabe alguma coisa. Um dia uma jovenzinha que quis me testar aqui na igreja, uma jovem da igreja. Fala. Som. Fala ou não fala? Ela pegou e falou assim, ô bispo, o que o senhor acha do homossexualismo? Aí a primeira coisa que eu já vi, eu falei, filha, porque o senhor como pastor, porque o senhor como bispo, o que o senhor diz? E os jovens são perspicazes, sim ou não? Aí eu já senti o cheiro, eu falei, tem coisa aí. O Espírito revela, ele discerne. Se tem um dom que você tem que buscar, não é o dom de profecia, é o dom de línguas. Busca, e está na Bíblia, é bíblico, o dom de discernir espírito. Eu falei, não é essa jovem aqui. Que é um tema muito complexo para um adolescente querer questionar um pastor, mas nos dias de hoje é assim.
E a gente tem que estar preparado. Aí a primeira resposta que eu dei para ela é o seguinte, eu falei, filha, eu não estou aqui para poder ensinar para você o que eu acho. Eu estou aqui para te ensinar o que a Bíblia diz. Então assim, se você quer saber o que eu acho é uma coisa, o que a Bíblia diz é outra. Aí ela já deu aquela tremida, ela falou, vai ser jogo duro, não vai ser tão fácil quanto eu achei. Ela falou, não, sabe por quê? Eu estava vendo um vídeo do Felipe Neto. Aí eu já falei assim, já começamos mal, né? Porque olha a referência que ela trouxe para uma conversa comigo. Que é um lixo. Ah, bispo, mas meu filho assiste. Isso aí é uma questão sua, pessoal, dentro da sua casa, que não me diz respeito. Mas como pastor dessa igreja aqui, eu digo para você, se você está deixando o seu filho assistir Felipe Neto e muitas outras coisas no YouTube, você está deixando seu filho comer lixo cultural. Aí ela falou, porque eu estava vendo uma live dele, e ele falou que leu a Bíblia todinha. E no Novo Testamento ele nunca viu Jesus falando sobre homossexualismo, que é pecado. Aí eu falei assim, então quer dizer que aquele miserável lê a Bíblia todinha? Eu falei, ah, que legal. Aí ela, mas então, bispo, o que o senhor tem para dizer? Eu falei assim, olha filha, deixa eu te falar uma coisa como alguém que leu a Bíblia inteira, não só o Novo Testamento. Eu não achei nenhuma parte que Jesus apoiasse também a homossexualidade. E se o que você quer é discussão, aqui não é lugar para isso. Porque eu não vejo em nenhum momento Jesus apoiar também isso. Ô bispo, o que o senhor está querendo dizer juntando isso aqui? Porque hoje, querido, nós estamos em um mundo polarizado. Sim ou não? Você não pode, querido, gostar de careca, porque parece que se você gostar de careca, você está atingindo o cabeludo. Hã? Eu não posso gostar do verde, porque parece que se eu gostar do verde, eu estou ofendendo quem gosta do amarelo. Então, é muito pertinente essa reunião de hoje, para quê? Para você desmistificar isso da tua mente. Amém? Amém, meus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde isso aqui. Eu, como pastor, não tenho problema nenhum com homossexual. Inclusive, tem na minha família. Na minha família tem homossexuais. E por ser familiares, irmão, quando eu estou em momento de confraternização, eu me relaciono, eu abraço. Família. Não é porque ele decidiu se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que eu vou ter ela como uma pessoa suja, impura, imunda. Não, muito pelo contrário. Como seu pastor, eu quero ensinar você aqui. Amém? Agora, querido, quando eu estou na mesa com um casal de heterossexual não fica se beijando na minha frente. Porque eles não estão lá para esse fim, eles estão lá para quê? Para jantar, para comer, sim ou não? Então, da mesma maneira que um casal hétero, numa mesa ou dentro do ambiente de igreja, não é lícito, não é ético que se beijem, é a mesma coisa para o homossexual. Caráter não tem nada a ver com opção sexual. E o problema é que existe uma militância que quer fazer o quê? Nós nos calarmos. Eu sei que é polêmico falar sobre isso, mas como seu pastor eu preciso te ensinar. Então, querido, tem pessoas que eu converso, tem pessoas que minha esposa se relaciona, que ela tem conversa. São pessoas, querido, que nós nutrimos amor, afeto para essas pessoas. São lésbicas, são homossexuais. Então a questão não é entrar numa rota de conflito, nós temos que aprender a respeitar cada um dentro do seu posicionamento. A pessoa decidiu compartilhar sua vida com uma pessoa do mesmo sexo, tem intimidade, relação com ela, isso não tem nada a ver, isso aí não me diz nada a ver. Mas agora uma coisa, diga comigo, é caráter. E outra coisa é opção sexual. Então a gente não pode se intimidar por causa de um discurso que está sendo dito. A gente precisa ter o nosso posicionamento. E muitas vezes nos dias de hoje, ter o seu posicionamento ofende quem pensa diferente de você. Sim ou não? Só que você tem que ter o seu posicionamento firme. Então por isso que essa reunião de hoje, querido, serve para a gente poder refletir sobre isso. Sobre esse nascimento, sobre o Natal. Querido, daqui 2 dias você vai estar em comunhão com a tua família.
E a grande questão é que essa data, ela precisa reverberar dentro do seu coração o verdadeiro sentido, que é o quê? Cristo nascendo em nossos corações. Cristo nos fazendo, querido, luz para esse mundo. Amém? Ele diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Se o sal perder o sabor, ele não serve, a não ser para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Por isso que você vê uma leva de pessoas que estão afastadas de Deus, afastadas da igreja, que estão hoje o quê? Apanhando, sendo pisadas. Porque é um cristão que perdeu o quê? O sabor. E quando perde o sabor, para que serve o sal? Para nada. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que Jesus ele vai voltar para arrebatar os crentes e levá-los para morar eternamente nos céus. Só que isso, olhe para mim, está totalmente ligado com o fato da nossa crença do seu nascimento e de uma virgem. Porque se eu não acredito no nascimento, como que eu celebro a morte? Para pensar comigo. Se nós estamos aqui todo domingo, uma vez ao mês, celebrando a morte, eu só posso celebrar a morte de alguém que nasceu. Amém? Então olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor para toda a eternidade. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Aleluias, amém, queridos? Então, o meu conselho para você, para esse fim de semana de Natal, olhe para mim e redobre sua atenção. Quem me ouve, diga amém. Zere as contas. Comece o ano novo com tudo quitado. Perdoe. O bispo, mas me feriu, me traiu, me machucou. Perdoe. Bispo, por quê? Porque o Senhor, Ele está te dando uma nova oportunidade também. Ele está te dando uma nova oportunidade. Cada Natal que nós vivemos, cada Natal que nós celebramos a ceia. O Natal, querido, não tem nada a ver com o gordinho de roupa vermelha e como é que é o nome daquela touquinha. Mas é muito maneiro, irmão. Eu gosto de tirar foto. Não tem nada a ver com isso, mas é legal. A árvore, o pisca-pisca, isso aí é tudo top. Mas isso não é o Natal. O que é o Natal? E é isso que eu tenho que refletir. Então hoje, de uma maneira poética, vamos dizer, filosófica, nós estamos fazendo o quê? Comemorando o nascimento de Cristo. E isso, querido, é motivo de se alegrar. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Posso falar isso aqui? Quando você for se reunir com a tua família, não seja aqueles crentes chato, não, religioso, não. Principalmente se for daqui, não fala que é daqui, não. Porque tem crente que é difícil, irmão. Ele vai comer, ele pega o prato e faz questão de levantar assim, ó, para dizer que está consagrando, para tirar todo o mal. Não, irmão. Às vezes foi a sua tia lá que tomou um vinho, tomou a braminha dela, mas ela te ama tanto, preparou uma surpresinha, uma meia, uma cuequinha, uma calcinha para você. E aí você está discriminando ela por causa daquela cerveja que ela está tomando, mas o amor dela para com você foi tão grande, você acaba azedando todo o Natal porque você é religioso. Então nesse Natal você vai fazer diferente, irmão. Você vai abraçar o seu irmão, você vai ser, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí não é ser religioso, aí é ser profeta. Tem gente que é assim, tá tendo a reunião, ó, tá tocando a música lá, irmão. Deixa a música lá. Deixa a música lá, irmão. Porque até às vezes, irmão, no seu YouTube, no seu Spotify, você deve ouvir umas coisinhas escondidas, aí quer dar pinta de que é o puritano na festa de Natal.
Isso aqui é até assunto para outro culto também, sobre música secular. O pecado, querido, está em como você vê as coisas. Amém? Então você não está na tua casa, não vai dar para você pôr louvor. E outra coisa, olha para o irmão que está do seu lado, diga assim, apontando o dedo para ele, outra coisa, festa na casa dos outros, mesmo se for Natal, diga para ele assim, não é culto não, meu filho, é festa. Então, olhe para mim, você vai estar na festa de Natal, olhe para mim, quem me ouve diga amém. Levanta a mão e diga assim, eu juro. Não, toda a igreja, por favor agora, levanta a mão aí, Bianca, eu estou de olho em você também. Levanta a mão aí, diga assim, eu juro, você principalmente, eu juro que eu não vou brigar, eu não vou discutir. Coloca a mão na cabeça e diga assim, o meu Deus me guardará de confusão e o meu Natal vai ser uma bênção. Jesus vai alcançar a minha família, a minha casa e toda a minha história. Olhe para mim, levanta a mão e diga assim, esse Natal vai ser o melhor Natal da minha vida. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, não seja chato. Se você obedecer só essa primícia aqui, o Natal já vai ser uma bênção na vida de todo mundo lá que tiver. Olha aqui, diga assim, nesse Natal eu vou sorrir, vou fazer piada, vou comer. Aí olha para o teu irmão e diga assim, depois você volta à dieta. Amém? Vamos comer, diga assim, comer, dar risada, abraçar, beijar, amar, respeitar e diga assim, o mais importante de tudo, não vou ser chato. Amém? Como é que vai ser o seu Natal, irmão? Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu quero te ver no domingo aqui, dia 26, falando assim, bispo, que palavra profética foi aquela da quarta-feira. Eu era tão religioso com o Natal, chegava a festa, eu ficava falando assim, ó, cada pisca-pisca desse aqui é um demônio aqui, ó, dentro dessa casa. Ó, essa árvore aqui, parecia que tinha um principado querendo atrapalhar. Irmão, para com isso, não seja chato. Leia a Bíblia, irmão. Amém? Coma. E também não vai fazer feio, não. Comer de passar mal, tem que pedir um eno lá, um sazon. Um sazon não, como é que é? Um sonrisal. Vai direitinho, irmão. Não, né? Também não. Amém? Ó, mais um conselho. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Mais um conselho. Se você tiver católico na sua família, assim como eu tenho católico na minha, ele diz assim, o pastor está aqui, a gente não vai poder rezar a Ave Maria. Posso fazer um pedido para você, como seu pastor? Pega na mão do seu irmão, deixa ele rezar a Ave Maria. Não seja chato. O bispo, é porque a impressão que dá é que se eu rezar a Ave Maria cheia de graça, vai entrar uns capeta dentro de mim lá e eu vou. Não vai não, irmão. Não vai não, você vai estar amando o teu pai e a tua família. Não é isso, meu amor? Pensa que minha mãe, católica, apostólica, romana, roxa, com a camisa do Timão, se desse. Meus sogros, católicos. Quando eu vou na casa do meu sogro, quem manda lá? Eu que sou bispo? Ele que é o chefe da casa, irmão. Vai rezar Ave Maria. Eu falei assim, se for até 2 horas rezando isso aí, não vai rezar. O senhor que é o dono da casa. Aí fica todo mundo aqui, ó. Vamos ver se o pastor vai rezar Ave Maria. Também não dou gosto para eles, eu fico fechadinho ali na minha, sabe que na minha crença, mas eu pego na mão, como de tudo que põe na mesa. Você vai, posso falar isso aqui? Nós estamos finalizando, mas está mais por um bate-papo de pai para filho do que culto. Mas como seu pastor, é isso que é, um bate-papo de pai para filho. Posso falar isso aqui ou não? Aí você está na casa lá, a hora do Natal, aí já fez a oração da Ave Maria, já fez a oração do Pai Nosso, fez o Crê em Deus Pai, não é? Não é assim? Tem o crucifixo lá, tem tudo. Fizeram o kit completo. Aí o abençoado vai pegar o prato lá e vai fazer a oração dele de 10 minutos para mostrar que é espiritual. Faz isso não, você vai estar querendo caçar confusão. Pega o teu pratinho lá, Senhor, obrigado. Repreende todo mal, para dentro de você mesmo, repreende todo mal, em nome de Jesus. Ora comendo.
E não dá pinta para dar problema. Amém? Diga comigo assim, o mais importante. Olha para o teu irmão e diga assim, não esquece isso. Elogia quem fez a comida. Porque, irmão, janta de Natal dá trabalho ou não dá? Dá. Olha para mim, se você sentir que tem espaço, pede para orar. Fala, eu queria fazer uma oração. Se você tiver com a vida em dia, né? Não é assim, Fabi? Porque às vezes a pessoa, eu quero fazer uma oração, mas todo mundo diz, mas essa irmã que ficou com a vida toda torta, um ano inteiro, aí aqui na oração de Natal quer orar? Diga assim, não dá. Agora, se você está com a vida aqui, por exemplo, eu vou fazer uma oração numa casa de católicos, você acha que vão recusar? Vou falar, pô, o pastor vai orar, eu quero uma bênção sobre a minha vida. Até na casa da minha mãe, querido, católica, ela tem as orações dela lá. Falou, mãe, queria fazer uma oração aqui. Seja breve, hein? Falei, tá bom, Senhor, eu quero te agradecer por essa família maravilhosa. E no meio da oração, irmão, eu gosto de fazer umas cascatas, umas gaiatis, como diz a bispa. Senhor, eu te agradeço. Minha mãe, ela é tão chata, mas é a melhor mãe que o Senhor podia ter me dado. Se abençoa, profetiza dentro daquele lar. Amém? Levante a mão e diga assim, o Natal não é uma obrigação, mas é um direito. Diga assim, uma bênção. Comemorar o nascimento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu quero